tarde a todos, ou boa noite para quem está aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil e boa tarde para quem está no Canadá também. Aliás, eu estou vendo aqui, pessoal, que não está dizendo, acabei de reparar que aqui embaixo não está dizendo nem o meu nome e nem o nome do nosso convidado e o local. Não sei por que não apareceu, mas não tem problema, já a gente se apresenta. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. Esse programa que vai ao ar uma vez ao mês, pelo menos, um programa de bate-papo, um programa de conversa com algum tema espírita, algum tema que a gente está em aqui, algumas questões para esclarecer, para esmiuçar, para mastigar, para aprender um pouco uns com os outros, tá? Esse programa é retransmitido em simultâneo para a Rai TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV. É também retransmitido para a TV 7, para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para Casa com Evangelho e também no meu Facebook e no meu YouTube. Tá? Não sei se tem alguém no meu YouTube, no meu Facebook. Que bom que vocês estão aqui. Aliás, já vou convidar a todos para irem lá no meu YouTube, que tem bastante conteúdo espírita e não só, tem uma playlist do programa Resenha Espírita. Então, vocês podem lá e acompanhar outros convidados do passado com diversos temas que nós já abordamos. E também no canal Renovando Consciências tem uma playlist também do programa Resenha Espírita. Tá? O nosso programa Resenha Espírita, a ideia é a gente trazer esse bate-papo, uma grande conversa. É um programa ao vivo, então eu estimulo a todos a participarem conosco, a trocarem aqui. Como eu disse, eu não sei por que meu nome não apareceu nem do convidado, mas vou me apresentar. Eu me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo, sou espírita divulgador, e a gente tenta aqui aprender um pouco mais com a doutrina e com os ensinamentos do Mestre Jesus, principalmente, nessa postura tão necessária de aprendiz que todos nós somos. Tá? Então, a gente já vai trazer um pouco do pessoal que está aqui conosco, já vi que tem bastante gente dando um sinal. Então, vamos lá. Temos aqui a Karine Alves. A Karine eu sei de onde é lá de Aracaju. Está conosco. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda. Temos a Dercy, nossa amiga também, dizendo boa tarde, amigos. Gratidão. Também sei de onde a Dercy é, lá de Matão, São Paulo. Aliás, pessoal, vai dizendo de onde vocês são, tá? Eu gosto muito de trocar assim, saber onde cada um está falando. Temos aqui conosco o Douglas, lá de Garopaba, Santa Catarina, que nos deseja boa tarde, um excelente programa. Seja bem-vindo, Douglas. O... Ah, peraí, esse eu acho que eu sei qual é, hein? Centro Espírita Chico Xavier. Esse, ó, tem alguém aqui daqui do meu lado aqui, ó. Já, já. Tá dando boa tarde a todos. A Karine, peraí, a Karine. O Grupo Espírita Irmãos de Luz. Boa tarde. Eu não sei de onde é o Grupo Espírita Irmãos de Luz. Obrigado, boa tarde, sejam bem-vindos. A Olga também dando boa tarde, seja bem-vinda, Olga. A Maria Iraídes, lá de Fortaleza, Ceará, nossa amiga também, nos diz boa tarde ao seu convidado, Nelson, ao seu convidado. Gratidão por mais um Resenha Espírita, um aprendizado maravilhoso. Gratidão, obrigado. Obrigado a você, Maria. Seja bem-vinda. Temos também a nossa outra amiga Maria, mas essa fala de Castelo Branco, Portugal continental, lá do norte. Está sempre conosco também. Boa noite, Nelson Tavares e César. Temos também a Nininha Pinho, que nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Nininha. Joana Dark. Joana Dark, seu nome é forte, hein, Joana? Lá de Goiânia. Seja bem-vinda, Joana. Seja bem-vinda. Vamos ver quem mais está aqui conosco. A Viviane Garcia, que fala lá de Rondônia. Seja bem-vinda, Viviane. Que bom. Olha, o Centro Espírita Chico Xavier já está aqui se caguetando aqui. Já já a gente já vai falar um pouquinho, tá? De Sherbrooke, Canadá. Peraí, tá aqui, ó. Sherbrooke, Canadá. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso convidado. A Yara Ruiz diz que está participando e nos dá boa tarde. Boa tarde, Yara. A Aline Ribeiro, lá de Maricá, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Aline.
Seja bem-vinda conosco. A Nininha nos diz que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. A Viviane do Paraná, de Paraná. E a Yara Ruiz fala de Indaiatuba, São Paulo. Então, apresentações feitas, o pessoal vai chegando. O que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal, como sempre, eu vou tentar cada vez mais, é trazer uma troca de perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, fica à vontade de fazer. Eu não vou garantir que eu vou ler todas. Eu vou explicar por quê. Eu abri lá no meu stories no Instagram uma caixa de perguntas. E surgiram aqui algumas perguntas já. Então a gente vai trocando aqui com o nosso convidado e conforme a gente vai colocando algumas perguntas das pessoas e vocês surgindo também aqui, a gente vai colocando conforme, tá bom? Então, nosso tema de hoje, influências espirituais. Tema bom esse que o nosso convidado escolheu. Pergunta aí, vou deixar a pergunta no ar, tá? Será que a gente sofre influência espiritual, ou melhor dizendo, influência do além-terra aqui, do plano encarnado, ou não? Será que existe isso? Será que são anjos que falam conosco, ou será que são demônios? Ou será que são as duas coisas? Ou nenhum dos dois? Como é que será essa dinâmica? Como é que a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer sobre certas questões? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o movimento espírita internacional. Lembrando que o nosso convidado está lá no Canadá e muita gente tem curiosidade de saber. Normalmente, e eu estou aqui em Portugal, as pessoas costumam perguntar: Nelson, como é que é o movimento espírita aí em Portugal? César, como é que é o movimento espírita aí no Canadá? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar o nosso convidado agora. Ele se chama César Sátiro Santos. O nome dele não está aí, como o meu não está, não faço ideia o porquê. O César fala de Sherbrooke, no Canadá. Já vive lá há 17 anos. É professor, é fundador e dirigente do Centro Espírita Chico Xavier, palestrante, divulgador da doutrina espírita. Procura aí, pessoal, no YouTube o nome dele, César Sátiro, ou no Facebook dele também. Tem bastante conteúdo espírita, tem estudo, tem palestra. Sei também que o César, lá na TV Chico Xavier, também tem bastante participações, como eu tenho também. Aí, de vez em quando aparece a carinha dele lá, eu falei, e o César aí? Então, pessoal, pessoal não, César, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado, muito obrigado, Nelson. A alegria nossa, é sempre um prazer encontrarmos amigos e amigos de terras distantes, né? Víamos aqui pessoas de um pouco Rondônia, Matão, gente de todo lugar, isso é muito bonito, São Paulo, né? E é uma das bênçãos da internet para todos nós. Então, recebi o convite, agradeço e é um prazer estarmos juntos e que nós possamos aproveitar esses momentos, que eles sejam enriquecedores para nós todos. Excelente, César. Então, pessoal, para começar, teve mais gente que está aqui conosco. Minas Gerais, eu já vi aqui, de São Paulo, vários locais. Mas vamos começar? Então, antes de começar, como sempre, o nosso momento da oração, um momento muito importante para a gente elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Tem tudo a ver com as influências espirituais. Então, eu convido a todos, claro, quem se sentir à vontade comigo, para fecharem os olhos e agradecemos assim ao Pai, primeiramente. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso guia, aquele que está sempre ao nosso lado, o nosso modelo de perfeição. Agradecemos por tanto amor derramado sobre nós. Agradecemos a toda espiritualidade de luz que trabalha e prepara esse ambiente para nós, amigos do trabalhadores, amigos trabalhadores do canal Renovando Consciências. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse programa Resenha Espírita. E assim seja, graças a Deus. Oração feita, pessoal. Tem mais gente por aqui chegando. A Salete lá de São Paulo, a Elane de Brasília, Distrito Federal. Gente, que bom que vocês estão aqui conosco. Mas vamos começar? Seguinte,
Vou já passar a palavra para o César. César, fala um pouquinho para a gente sobre o movimento espírita aí no Canadá, por favor. Olha, Nelson, quando nós chegamos aqui há 17 anos, nós percebemos que não havia muita coisa, né? Mas naquela correria de começar uma nova vida, de se estabelecer, de... Quando nós chegamos aqui, você tem uma vida para construir, né? Nós chegamos como residentes permanentes, viemos como trabalhador qualificados, então viemos com toda, né, toda a papelada em dia, mas você tem uma vida para construir. E aí nós não, né, tínhamos as nossas atividades familiares, espíritas, mas não nos implicamos diretamente, nem fomos atrás de saber muita coisa, mas com o tempo nós percebemos que não havia realmente muita coisa. E mais tarde nós, quando resolvemos começar o trabalho, nós percebemos que havia, né, já alguns pioneiros. Então, nós temos hoje grupos em várias províncias do Canadá, tem pessoas muito ativas, né? Nós temos lá em Vancouver, temos em Toronto, temos aqui em Montreal, eu moro aqui em Sherbrooke, estou a 1h30, 1h45 mais ou menos de Montreal, e há um grupo, né, o grupo do Nino, que é o Justiça, Amor e Caridade, é um pessoal muito ativo, já está aqui há 20 anos, tem feito um trabalho muito bonito. Temos em Quebec o grupo da Márcia e do Yvon, que se chama Centro Espírita Allan Kardec, isso tem mais de 10 anos também, mas não temos muitos grupos, né? Aqui na região que nós estamos, é uma região muito grande, chama Estrie, e é uma região muito grande aqui do Quebec, da província do Quebec, e nós não temos nada espírita, né? Até que nós começássemos com um grupo de amigos, o trabalho que temos agora feito, mas está crescendo, tem grupos aparecendo, a imigração ajuda muito, porque os brasileiros, os latinos que chegam, né, têm uma simpatia muito grande pelo espiritismo. Então, no nosso grupo, por exemplo, nós temos amigos que estão aqui no Canadá, mas que são venezuelanos, mexicanos, argentinos, temos né, alguns canadenses, temos nos nossos estudos em francês do sábado, nós temos amigos da França, da Bélgica, então o trabalho vai indo, mas como você, talvez não tanto em Portugal, gostaria até de te ouvir sobre isso, mas você viveu na Inglaterra, né? Pelo que você me disse, e talvez aqui seja um pouco como você viu na Inglaterra. Eles são muito refratários a tudo que é religião, cristão. Eles se afastaram muito, né, da religião e de tudo que é cristianismo. Então, realmente, há um trabalho a ser feito, né? Há todo um trabalho a ser feito. Mas ele está acontecendo. Tem muita gente ativa, nós sabemos que tem grupos um pouco por tudo no Canadá, já existe um conselho espírita canadense, então o trabalho vai indo, né? Aos pouquinhos nós vamos levando a mensagem, vamos distribuindo livros, vamos colocando disponível na internet as nossas emissões em francês, em espanhol, né? Temos um grupo já que nós orientamos que está funcionando em espanhol, né? Com amigos muito sérios, pessoas que estudam com muita seriedade a doutrina, e aos pouquinhos vai indo, né? Aos pouquinhos vai indo. Nós vamos divulgando a doutrina, porque é realmente uma necessidade muito grande, né? Nós sabemos, como você deve saber também, de Portugal, da Europa continental e da sua experiência nesses lugares, nós temos uma necessidade muito grande. Há muita depressão, há muitos problemas de saúde mental
né, que estão aumentando assim num volume muito grande, e eles acreditam que podem resolver tudo com remédio, né, e com psiquiatra ou com psicólogo, né, e até certo ponto pode funcionar, é evidente que sim, mas, nós sabemos que a partir de um certo ponto não funciona mais, né, que quando entram em questão as influências espirituais, né. Você pode ter uma depressão que é uma questão de orientação de vida, de insatisfação pessoal, mas você pode ter uma depressão, como nós vamos ver hoje no nosso assunto do dia, que provém de uma influência espiritual. E é aí que eles não sabem o que fazer, né, porque eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Mas vamos em frente, né, tem muita gente trabalhando, muita gente de boa vontade, e o nosso grupinho aqui tem um pessoal muito motivado, trabalhando muito firme. Que legal. Bom escutar. Aliás, só fazer um comentário aqui sobre a questão da depressão e tomar remédio. Que bom, pessoal, que bom não, era bom, desculpa, era bom se fosse tão fácil assim, a gente ir ali na farmácia, tomar um remedinho e ó, tá resolvido. Tomar um depressenol, depresonol, alguma coisa do tipo. Ah, tô com uma depressão, tô com dor de cabeça, vou ali, tomo um negocinho, tomo 2 cartelas e tá resolvido. O buraco é mais embaixo e há várias questões, várias influências, inclusive influências espirituais também. Mas César, voltando ao assunto aqui, uma curiosidade minha aqui, tá? O canadense em si, tem chega a frequentar, não? Como é que é essa troca no movimento espírita? Tem reuniões que eles frequentam? Tem conexão ou há um distanciamento ainda assim? Olha, existem pessoas interessadas e alguns frequentam, né, nós já tivemos, e temos ainda, né, alguns que frequentam, mas não são muitos. E interessante porque nós temos nos nossos grupos em francês interessados da Europa que propriamente do Canadá. Então, temos alguns canadenses, mas não são muitos. Quando eu estive em Montreal, havia também alguns, e em Quebec, né, eu vi também alguns participando, inclusive auxiliando nas atividades, né, até fiquei surpreso, comentei com a dirigente lá do centro, ela disse: "Não, já temos, né, a gente já está aqui há bastante tempo, então o pessoal já está conhecendo", e alguns até implicados no trabalho lá, estavam ajudando a distribuir as coisas, receber o pessoal. Então eu acho que é o tempo deles conhecerem, né, hoje ainda não são muitos, eles têm a eles reclamam muito aqui no Quebec do peso que a igreja teve na vida deles, e isso parece que marcou muito negativamente a vida dessa sociedade. Então hoje há um trabalho a ser feito, eles, se conhecessem o espiritismo, entenderiam, né, que Jesus não é catolicismo, religião, Jesus é um ser de amor e de compaixão que veio, né, a este mundo para nos iluminar e guiar a todos, mas eles associam ainda Jesus com religião. Então, desde que você fale para alguns o nome de Jesus ou que você diga, né, temos estudos de natureza espiritualista, alguns já se afastam pensando, né, ah, é uma seita ou é. E aos poucos nós vamos, né, nós temos várias pessoas interessadas, várias pessoas que nos interrogam, várias que escrevem, né, para nos pedir temas específicos para os nossos estudos, que nos enviam perguntas no Facebook, mas é sempre uma coisa com um pouco de distância, nunca é sempre com um certo medo, com então eu acho que aos poucos, né, à medida que eles forem entendendo que nós não somos uma seita, que nós não somos que o espiritismo é profundamente lógico, racional, né, que cria e dá a todos nós uma moral, lógica, do bom senso. Ele fundamenta a moral cristã, né, com fatos, com uma teoria que é consistente. É o tempo, né, de divulgar tudo isso, de fazer conhecer essa mensagem. Então, não temos ainda muitos canadenses. No nosso grupo, nós temos alguns que participam,
mas não são muitos, né? Temos os brasileiros, temos os latinos, nos estudos especificamente em francês, temos gente da França, da Bélgica, mas do México, mas ainda temos, né, o canadense é um território a ser explorado. Perfeito. Engraçado que você falou isso, César. Engraçado não, mas coincidências. Sobre a reunião em francês, eu há 2 semanas recebi um convite de um projeto de um centro espírita em França, que é dirigido pelo Pierre, eu não sei o sobrenome dele. Eu acho que está começando agora está começando hoje, inclusive, a primeira palestra nesse Isso, horário, que é o Orson Carrara. Recebeu também esse convite, César? recebi sim, Ah, a que legal. Silvia Servo, né, Foi a que Silvia, nos exatamente. contactou e foi uma alegria saber que há esse projeto, né, ele convidou vários, brasileiros para participar, se eu não me engano é o Pierre Figueiredo, né, Pierre Figueiredo, perfeito. Eu não lembrava o se eu não me sobrenome. engano é esse o nome dele. E isso é uma maravilha, né, porque, eles ficam muito encantados na Europa com o espiritismo brasileiro, né, porque tem toda a dimensão do trabalho de Chico Xavier, né, de Ivone Pereira então eles conhecem, eles ficam muito encantados com eu tenho traduzido textos, né, e são textos que estão em livros que não foram ainda traduzidos, a bibliografia do Chico é imensa, né, tem textos lá dos anos 50, 60 e que estão nos livros lá mais antigos, e eles ficam encantados, eles falam: "Poxa, não tem esses livros ainda traduzidos", né, então nós temos alguns projetos de ir traduzindo o material, colocando disponível para eles, porque eles já perceberam, né, que o espiritismo brasileiro tem uma dimensão que avançou muito a proposta, né, desenvolveu amplamente a proposta de Kardec, de Leon Denis, e eles se interessam muito, muito, muito. Mas é um território ainda, né, a ser explorado. Os europeus e os norte-americanos e os povos do norte do planeta se afastaram muito da religião, né? Há razões Contar históricas, né, mas há um trabalho a ser feito. Eu vou contar para todo mundo aqui que nos acompanha, esse é um projeto, esse que em Paris, que é um projeto que os palestrantes brasileiros foram convidados e o Pierre vai fazer tradução em simultâneo para o francês para tentar exatamente alcançar esse público, fazer essa troca com o público local, por causa da questão linguística, que é uma dificuldade, então ele vai fazer ali uma tradução em simultâneo, o palestrante fala devagar, pausadamente, para aquele que não fala francês, talvez o César já vai falar diretamente em francês. Mas é legal essas iniciativas, essa ideia de englobar, da gente tentar se aproximar, principalmente porque existem barreiras, claro, da língua. Inclusive, eu estava até conversando com um amigo espírita essa semana, que é algo muito interessante e provavelmente no futuro próximo a gente já vai ver essa troca acontecendo de maneira mais atuante através da inteligência artificial, porque já existem programas que são muito interessantes, que a gente tem aqui, estamos os dois falando em português aqui, normalmente, só que dá para, digamos assim, apertar a tecla SAP, aquela tecla antiga, que não é bem assim, que traduz para qualquer língua, para 30 idiomas, existem programas do tipo, onde a gente vai conseguir pegar o nosso conteúdo falado em língua portuguesa e colocar um japonês, um tailandês, em russo, enfim, em árabe, em qualquer língua que seja. Então, acredito que isso vai vir de acréscimo, vai vir para auxiliar também esse processo da divulgação como um todo. Isso seria maravilhoso, né? Eu já vi uma conferência feita assim, né? Então é muito interessante porque o conferencista estava falando e é a voz dele, mas Uma outra língua. quer dizer, continua a voz do Nelson Tavares, mas você está falando em francês.
Isso E um é fantástico, né, isso. Não, e tem um detalhe, César, depois se você quiser eu te mando um videozinho de um teste que eu fiz. O detalhe é que a leitura labial que a gente vai falando em português também muda. A inteligência artificial modifica para o Uau, isso eu linguajar. não notei. Então, se a gente traduzir aqui para japonês, eu vou estar falando em japonês e o lábio vai se mexer como um Uau! japonês falando. É uma coisa assim fenomenal, que tudo isso a gente pode utilizar ao nosso favor também, Ah, de vai ser ferramenta. maravilhoso, porque seria um meio de realmente colocar todo o material, né, que já tem desenvolvido, em termos de palestras, de estudos, de conferências, disponível em outras línguas. Isso seria uma bênção, né? Já existe, é algo ainda meio protótipo, o site, eu acho que eu até posso falar para vocês, é o HeyGen, se eu não me engano, HEY espaço GEN, ou algo do tipo. Estou fazendo aqui confusão porque eu Eh, fui lá e pesquisei. a minha esposa andou dando uma olhada também, não sei se o site é este, mas ela já andou dando uma olhada, porque quando nós vimos esse vídeo, nós ficamos impressionados. É Eu falei: "Meu Deus, impressionante. isso daria", né, para traduzir os textos, por exemplo, para o francês, eu já tenho usado a inteligência artificial. E eu Ah, que faço legal, pouquíssimas correções, pouquíssimas, né, então interessante, ele já traduz, quase tudo perfeito, é um ajustezinho ou outro que às vezes eu tenho que fazer. interessante, interessante. É Agora, todo isso vai facilitar muito, né. sim, com certeza. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre o movimento espírita aqui em Portugal Ah, eu gostaria de te ouvir sobre isso. e também um pouco, vou fazer até um comparativo, uma referência aqui que eu tenho, já há 16, 18 anos que eu estava vivendo em Inglaterra, em Londres principalmente, onde tinha mais centros espíritas. Eu vivia em outras cidades, mas nem centro espírita tinha. Mas em Londres tinha, e já com certeza ainda tem, e outros devem ter sido abertos também, centros espíritas, e a sua descrição, César, vai um pouco de encontro com aquilo que eu vivia lá na época. Exatamente, é o público brasileiro, tinha alguns angolanos, alguns latinos também, africanos em geral, não são angolanos, africanos, público latino, bastante portugueses até, mas o inglês em si era difícil. Nós tínhamos uma reunião no centro espírita que eu frequentava, e tem até hoje, que é o Solidarity Spirit Group, Spirit Center, em Wandsworth. Tinha uma sala com uma reunião em inglês em simultâneo, em paralelo, e a português é o salão maior. Mas é um grupo pequeno, tem pouca troca, normalmente são pessoas que têm algum relacionamento com a esposa que é frequentadora ou o marido, ou é alguém próximo, que vão e vão embora. Mas, assim, é como você falou, é um trabalho, pouco a pouco, muito do que você disse desse distanciamento com a ideia do cristianismo é bem evidente, percebe-se que tem um crucifixo ou falou em Jesus ou qualquer coisa que seja, já não quer nem escutar, já vira a cara e não, não, lá vem com aquela ladainha, negócio de igreja, e já tem um preconceito de alguma forma. Provavelmente, como você disse, César, com muita história, muita repressão, muita guerra, guerras religiosas, enfim, tem vários senões aí que podem explicar talvez essa aversão, eu diria. Isso em Inglaterra. Agora, em Portugal, inclusive eu recebi uma amiga, um outro programa que é parecido com esse, que é o Bate-Papo com Joana de Anjos. E ela é dirigente do Centro Espírita em Lisboa, que eu trabalhava quando eu vivia lá, que é a Suzana Oliveira. E o interessante, o legal, e aliás eu posso até dizer, ó, vou até caguetar aqui que está conosco, ó, essa aqui é a Manuela Vieira, que é presidente do Centro Espírita aqui no Funchal, que está conosco, que também é portuguesa. E é exatamente isso que eu quero falar. Porque aqui em Portugal, a diferença que eu percebo, pelo menos, é que há uma troca muito maior do próprio português em si. Não só brasileiros que estão aqui, porque sim, o Brasil sempre recebeu e tem uma colônia enorme de brasileiros e cada vez maior, então sim, tem muitos brasileiros, mas percebe-se essa troca do português engajado, trabalhadores, presidentes, diretores da reunião de mesas espíritas, mesas não, de centros espíritas e trabalhadores ativos, atuantes. Então, aqui em Portugal, acredito eu, até pelas essas conversas que eu tenho com o pessoal de outros países, mundo afora,
que talvez seja, digamos assim, depois do Brasil, o campo que está mais desenvolvido. Nós também temos aqui muitos centros espíritas em Portugal continental como um todo. A gente tem bastante atuação, digamos assim, espaços físicos, até porque é um país muito pequenino, né, em termos de dimensão, e populacionalmente também somos 11 milhões, 10 milhões e pouco. Mas sim, vem se desenvolvendo e acredito eu, César, como um todo, quanto mais bate essa dor e as pessoas não encontram as respostas no mundo afora, acabam buscando, buscando e buscando e, como não encontra lugar nenhum, acaba batendo aqui numa doutrina não, na doutrina espírita, onde encontra muito das respostas que o mundo aí fora não consegue não consegue explicar, não consegue responder. Exatamente. O povo Vamos então, português, pode falar. o povo Oi? português é um povo de formação cristã muito sólida, né? E uma das missões que as grandes navegações se dava, né, como objetivo é de levar o cristianismo pelo mundo. Então, o povo português ele está aberto, né, a Jesus, à presença de Jesus. E com certeza o espiritismo vai ter uma facilidade, né, de falar com o coração do povo português muito maior do que o coração do europeu tradicional, né, do norte da Europa, ou aqui no Canadá, nos Estados Unidos, que tem. Bom, nos Estados Unidos ainda tem uma influência muito grande das igrejas evangélicas, mas aqui no Canadá realmente ainda como no norte da Europa ou na Inglaterra. Mas talvez Portugal possa ser, né, novamente na Europa, possa ser aquele que vai espalhar a mensagem, levar a mensagem para os outros povos, né? Talvez mais uma vez, né? Tomara. Vamos trabalhar para isso, fazer a nossa Exato. parte de alguma forma. Deixa eu só trazer aqui o pessoal que está conosco, que está chegando. Aliás, antes disso, espera aí, Manuela, só avisar aqui, Manuela, eu estou falando sobre ela, dirigente do centro, ela está fugindo de mim já ó, há muito tempo. Já que você está me vendo aí, me escutando, Manuela, não foge não, tá? Vamos marcar aí, ó, 2024, tem a agenda aberta aí para você arrumar um tempinho para estar conosco, tá bom? Vamos lá. Ana Maria Correia, Chapada Diamantina, na Bahia. Seja bem-vinda, Ana. O Maécio, nosso amigo, que está lá na Itália também, acompanhando conosco em direto. Lá já é 9h30 da noite, uma hora a mais que aqui, em Portugal. A Cristina nos dá boa tarde, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, a Manuela está dizendo sim. Ó, compromisso, hein, Manuela? Está escrito aqui, vou cobrar depois, hein? Mas vamos lá, pessoal. Vou começar aqui essa história de influências espirituais. Eu vou começar, na verdade, com uma pergunta já, e vou passar essa pergunta para o César. Quem fez essa pergunta foi a Nadir, que pergunta o seguinte: como saber se os meus pensamentos e ações estão influenciados pelos espíritos? César, passo para você essa pergunta. É Manuela, é isso? Não, não, é a Nadir. É Ah, porque essa pergunta foi feita de antemão. Nadir Martins. Como tá certo. saber se os meus pensamentos e ações estão influenciados pelos espíritos? Olha, a Nadir começou realmente no coração do problema, né? E essa é a grande dificuldade que nós temos. Então, Nadir, você me permita alguns minutos, né? Porque realmente a questão toda é essa, né? E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos dizer, os espíritos respondendo a Allan Kardec vão nos dizer que de ordinário são os espíritos que nos dirigem, né? Quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, e eles dizem, né, de ordinário somos nós, né, que vos dirigimos e vocês não percebem. Mas a questão vem exatamente da delicadeza do pensamento, né? Então, imaginemos uma situação humana, não pensemos em espíritos.
você chega num lugar e você procura o grupo de amigos com quem você se afina. Ou quando você está com pessoas que pensam como você não tem a preocupação de ter reservas, de ter vigilância. Você está com pessoas que pensam como você, que são agradáveis a você. Você se solta, né, como nós dizemos. Você fica de guarda baixada, você não tem preocupações de se vigiar, de pensar no que fala, porque você está com pessoas que te são agradáveis. Espiritualmente, funciona mais ou menos do mesmo jeito. E é por isto que nós não percebemos a extensão do que Kardec nos diz. Porque, inicialmente, os espíritos que se aproximam de nós, eles se identificam com o nosso pensamento. E como eles pensam como nós não vemos a diferença. E esta delicadeza é a sutileza do processo. Porque, por exemplo, você fez uma coisa e você não gostou. Você está caminhando para um sentimento de culpa. Aí aquele espírito que se aproxima de você pode ser, né, como nós vamos explicar talvez um pouco mais tarde, ele pode se aproximar de você intencionalmente ou sem perceber mesmo que está te influenciando. Ele não tem consciência. Mas suponhamos que ele tem consciência e que ele não tem boas intenções. Aí você começa a entrar numa tendência de culpa. Ah, eu não fiz algo, isso não foi bom, eu realmente não fui correto. E aí esse espírito se aproxima de você e começa a dizer, realmente isso não foi bom, isso não foi correto, mas você não vai perceber a diferença, porque é exatamente o que você está falando para você. E é como se ele embarcasse na correnteza que nós fornecemos a ele. E é por isso que nós não percebemos. E aí, num certo momento, sem que nós percebamos, ele pode começar a dizer: mas quem erra precisa ser castigado. Ou você realmente não vale nada. Né? E aí começa o processo de usar a culpa para estabelecer um processo obsessivo. Né? Então, esta dificuldade que nós temos. Qual é a solução para isso? A solução para isso é o que os espíritos nos dizem, né? A vigilância constante de nossos pensamentos. Se o nosso pensamento é influenciado, as nossas ações serão influenciadas, porque todas as nossas ações nascem nos nossos processos mentais e emocionais. Por exemplo, você começa a se sentir irritado com uma pessoa. Isso pode vir inicialmente de você. Mas um espírito que não gosta daquela pessoa pode se aproximar e começar a te infernizar. Realmente essa pessoa é intragável, hein? Alguém precisa dar uma lição nela. E você não percebe que ele só juntou aquilo que você forneceu a ele. Ele se conectou, né? Se no momento que você teve a primeira irritação você dissesse, não, mas é um irmão meu, né? Ninguém é obrigado a ser como eu, e ele tem seu jeito, né? Tenhamos paciência. Nesse momento, você já cortaria a ligação com esse espírito, que tenta te influenciar. Né? Ele não encontraria tomadas para se ligar. Então, a sutileza dos processos obsessivos é muito, muito sério, porque uma grande obsessão pode começar por um pensamento que aparentemente não tem nenhuma importância. Pode começar com uma irritação, né? Pode começar com uma palavra que foi dita por alguém, pode começar com uma sugestão mental de um espírito que chega e lança uma ideia, e ele percebe que você pega. Né? Então, às vezes acontecem coisas muito estranhas, né? O espírito está ali em volta da gente e ele pensa, alguém devia dar uma lição nessa pessoa. E a pessoa que está ali em contato mental com ele repete, alguém deveria dar uma lição nessa pessoa. Ele fala, quando eu falei, ele repetiu. Né? Então, ali ele fala, esse eu posso influenciar.
Nós não vemos nada disso. É por isso que os espíritos responderam a Allan Kardec: de ordinário são eles que vos dirigem, porque nós não prestamos atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Então, para responder à nossa colega, sim, os espíritos podem não só influenciar os nossos pensamentos e emoções, como acabam influenciando as nossas ações, né? Porque há processos mentais que são hipnóticos. Eles nos pegam durante o sono e repetem. Então, você se deita com um estado de humor e se levanta com um estado de humor completamente diferente. Você se deitou, né, tudo bem, e você acorda com raiva do marido, ou do chefe, ou da mãe, né? Pensou na pessoa, já veio a raiva. E você não sabe como identificar, porque muitas vezes se associa aos nossos pensamentos cotidianos. Por isso vem a importância de nós sermos vigilantes com os nossos pensamentos. O que nós podemos fazer para identificar? Primeiro, temos que nos conhecer um pouco. Espera aí, esse pensamento não é habitual em mim. Notem que nós mergulhamos em pensamentos e emoções sem, né, seria bom se nós tivéssemos, né, Nelson, um psicólogo o tempo todo perto de nós para fazer a pergunta: por que você está sentindo isso? Né? Mas como nós não temos, nós temos que fazer a nós mesmos essa pergunta: por que eu estou com raiva dessa pessoa? De onde veio essa raiva? Por que eu estou? Mas eu não sinto isso, não é normal em mim, né? Por que eu fiquei tão furioso com essa quando ela me falou tal coisa? Então, nós sentimos que tem alguma coisa errada. Mas a dificuldade de identificar é porque nós não prestamos atenção. Se nós começarmos a prestar atenção, e como é que nós fazemos para prestar atenção? Primeiro, temos que nos conhecer, saber o que é normal e o que não é normal em nós. Segundo, procurarmos pela prece, pelo estudo, pelas boas leituras, criar uma atmosfera espiritual que afaste esse tipo de influência. E se a influência chegar, nós sentimos que tem uma energia diferente na nossa atmosfera. Eu estou com uma irritação que não é normal, né? Então, tem um texto, né, de André Luiz, no livro Estude Viva, que ele fala, né, dessas influências espirituais. E ele vai falar, né, que como é que nós identificamos? Por exemplo, você está com uma tendência derrotista. Ah, não tá bom, não funciona, tudo que eu faço dá errado, não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo. Então, se isso perdura por muitas horas, sinal amarelo tem que acender. Você pode estar, por exemplo, com dificuldade para se concentrar em ideias positivas. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. Você não consegue, né, se concentrar em algo positivo. Isso é um sintoma. Você pode estar com dificuldade para orar. Poxa, eu não consigo parar não consigo me aquietar, parece que tem uma irritação. Isso é um sinal. Você está com indisposição, mas não tem nenhuma razão. Você não está com gripe, você não está com nenhuma doença, você está simplesmente indisposto. Parece que alguma coisa está te envenenando. Você está com tristeza sem razão aparente. Não perdeu ninguém, não perdeu o emprego, não foi agredido por ninguém. Você está simplesmente triste. E o interessante é que às vezes a gente gosta, né, dessa melancolia, fuja disso, né, porque isso é um passinho para a obsessão. Pressentimento de desastre. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Hoje eu não posso sair de casa, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Aborrecimentos, né? Você se aborrece o tempo todo, você começa a se queixar muito, muita irritação, sensibilidade excessiva, qualquer coisa você
chora, se explode, né? Então, interpretação forçada dos fatos, né? A pessoa falou para você uma palavra, todo mundo ouviu a palavra, você diz, não, ele não falou essa palavra, ele falou outra. E ele me agrediu, mas não, ele não te agrediu, ele falou isso. Não, não, eu ouvi, eu ouvi. E aí você faz uma interpretação forçada dos fatos, né? Hiperemotividade, você está hiperemotivo, qualquer coisa você chora, qualquer coisa você se entristece, qualquer coisa você explode. Ânsia, né, de ser vítima, você tem, ou você faz aquela posição de auto-martírio, né, que você foi, ou você se coloca na posição de vítima, como se o mundo estivesse contra você, as pessoas estivessem contra você. André Luiz nos diz que tudo isso são sintomas, e nós temos que tomar cuidado, e se isto perdura por muitas horas, prece, passe, coloque uma conferência, coloque um estudo. Você pode estar lavando a louça, coloque uma prece no celular, coloque uma palestra, né? Olha a maravilha que nós temos, né? Você vai lavar o quintal, você põe o celular, os fones, coloca, se cerque de coisas positivas, né? Leia uma página do Evangelho em voz alta, porque aí os irmãos que estão ali do lado podem ouvir também. E nós vamos aí tomando esses cuidados, né? Então, é muito difícil, é naturalmente difícil identificar, porque eles se ligam ao nosso próprio nível emocional, vibracional, e é por isso que é difícil. Como é que a gente faz para identificar? Sai desse nível, né? Melhora a tua vibração. E aí você vai perceber quando alguma coisa muda. Mas se isso não é possível, preste atenção nesses sintomas que nós falamos, né? Todos eles indicam que pode haver, né, uma influência espiritual que está em curso, né? E aí a gente tem que ficar atento. Isso pode passar rápido, né? E isso pode ir aumentando à medida que o espírito não encontra resistência em nós, né? E ele vai ficando e vai nos influenciando e a nossa vida vai se envenenando e nós não percebemos, né? Então, o relacionamento com a pessoa com quem você está começa a piorar, porque o teu estado de humor muda, você começa a ficar intragável, agressivo, né? Ninguém consegue mais ficar perto da gente, porque a gente está o tempo todo alterado, explode por qualquer coisa, a vida no trabalho começa a complicar, se você é o chefe, você torna a vida de todo mundo um inferno, se você, né, não é o chefe, você vive irritado e transforma a vida dos colegas no inferno. Então, às vezes, é uma obsessão praticamente imperceptível, né, porque não está acontecendo nada de grandioso, não é como as grandes obsessões coletivas ou pessoais, que a pessoa tem uma crise e vai parar no hospital, mas sutilmente aquilo vai te minando, consumindo tuas energias e você não percebe, né? Então é por isso que a oração, a vigilância, né, estar num ambiente como esse que nós estamos, vai nos dando, né, a proteção para lidar com tudo isso. É muito sutil e às vezes a gente não se dá conta. Perfeito, César. Eu vou pegar o gancho aí que você falou agora, do sutil, do sutil. E é mesmo sutil essa influência. E aí o convite, vou replicar aqui, multiplicar o que o César falou. Eu gosto muito e, pessoal, não vai fazer mal nenhum, tá? Mal nenhum vai fazer, só vai fazer bem. Ou vai fazer muito bem ou vai fazer bem só. É o seguinte, vamos trabalhar na contramão, te ajuda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos nos conectar com o bom, com o bem, diariamente. Olha só, trabalha com relógio, com agenda. Compartilhar o que eu tento fazer. É inserir pequenas doses durante o dia para dar uma elevadinha. Só fazer um esforço, pessoal. Pega aqueles livrinhos assim, ó, tem aqui, ó, um aqui na minha mão, ó. Esse livro que está com muito tempo com ele, o Calma, de Emmanuel.
É aquele livrinho de uma paginazinha, vou abrir e mostrar para vocês aqui, ó. É uma, 2 páginas, ó, a letra é grande ainda, ó, não é tão difícil assim. Lê, se concentra, eleva. Porque aí, se tiver uma influência ruim, de duas uma, ou se afasta ou aprende conosco. Olha que maravilha. Todo mundo Exatamente. aprende junto. Todo mundo aprende junto. Então, trabalhar na sutileza, vamos trabalhar na mesma sutileza, mas na mão inversa, na mão contrária. É, de alguma forma, criar novos hábitos, hábitos por vindouros, hábitos benéficos, bons hábitos, como a gente queira chamar, para elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, e naturalmente a gente vai naquela famosa frase, que é o seguinte: diga com quem andas, que te direis quem és. Vamos lá, meu espírita. Diga o que pensas, que te direis quem é que está contigo. É exatamente essa opção, essa escolha, esse vigiar e orar que o César está falando aqui. Agora, eu quero dar uma referência que o César falou logo desde o início, da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, quem quer estudar, é sempre bom te dar essa referência. No capítulo 9, parte 2, vou repetir, capítulo 9, parte 2, temos perguntas da 459 até a 472, que é um título que Kardec dá, que é o seguinte: as influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a primeira pergunta é exatamente essa que o César colocou desde o início aqui, que eu vou ler para vocês, que eu acho bem interessante, bem simples. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Interrogação. Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pausa aí, porque é aquele momento que o pessoal arrepia o cabelo e fala: meu Deus do céu, que história é essa? Que influência é essa? Então quer dizer que eu sou marionete? Quer dizer que eu sou um boneco de fantoche? Que eu estou na mão sendo controlado pela espiritualidade? Calma, pessoal. Tem também o livre-arbítrio. Aí faz uma confusão, mas o meu livre-arbítrio, como é que fica, etc e tal. O pensamento é sempre sugerido, tá? Agora, se a gente acata ou não, é de nossa responsabilidade. Claro que há influências maiores e menores em processos obsessivos complexos, subjugação. Eu estou generalizando, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte: o pensamento é sugerido, mas se a gente vai catar ou não, porque o ato, o fazer, é sempre a nossa responsabilidade. Quem assina o BO somos nós, tá? Então é importante também a gente ter essa consciência e não levar daquela assim: ah, não, é culpa do meu obsessor. Eu fiz aquilo lá porque não era bem eu, sabe? A pessoa que me levou, porque é ótimo, né? Aquela bengala, aquela desculpa, muitas vezes, para justificar um ato que, não estou dizendo, atenção, que não existe influência. Influência existe. E por isso que é importante, como o César falou, eu vou repetir aqui, a história do famoso vigiai e orai. Que nós espíritas falamos muito certas frases, aquelas frases clichê, né? Fora da caridade, não há salvação, vigiar e orar. São algumas frases que a gente repete muito, mas não para pensar muito que história é essa de vigiar e orar. É mais simples que parece, tá, pessoal? Olha só. Vigia os teus pensamentos. É isso que o César falou ainda há pouco. Era bom se tivesse um psicólogo o tempo inteiro para nos questionar. Peraí, calma. O que eu estou pensando agora? Deixa eu dar uma analisada, deixa eu tirar uma fotografia espiritual. Imagina se desse para tirar uma selfie espiritual dos nossos pensamentos, para perceber qual é a qualidade, o quilate, o nível, o patamar do nosso pensamento. Está lá em cima, está lá embaixo, está no meio, mais ou menos. Isso vai dizer muito. Através da percepção de si próprio, do que a gente está pensando, tem tudo a ver com o que o César disse, autoconhecimento, do olhar para si, do parar e perceber que está na nossa esfera, na nossa casa mental. E nós temos o controle sempre, pessoal. Eu vou repetir para vocês, olha só, o pensamento surge como um macaco louco na cabeça, a gente não sabe de onde vem, e às vezes o macaco louco pode ser uma influência espiritual, tá bom, mas olha, temos sempre o poder, está na nossa mão, de ficar ou não ficar com esse pensamento.
É através da substituição. São 3 palavrinhas mágicas. Ao invés de. Então, ao invés de eu pensar isso, eu vou pensar naquilo. Simples dessa forma. É um exercício, é um hábito. É o controlar o pensamento, seja ele qual for. Então, uma vez, percebendo que esse pensamento não é muito legal, esse pensamento aqui me deixa meio para baixo, pensamento de raiva, de ódio, de rancor, de falta de paciência, de vingança, um pensamento depressivo, um pensamento que me coloca para baixo, que me deprime, um pensamento que observa ele. Então, o vigiar é perceber. E aí vem o orai. Vigiai e orai. E por que o orai? O orai é exatamente para fazer essa dinâmica, esse exercício, para elevar o nosso pensamento, para nos conectar com o alto, com o bom, com o bem, com aquilo que está sempre ao nosso redor, à nossa disposição. Quem é? Nosso mentor. Vou começar por aí. Todos nós temos, no mínimo, um mentor, um espírito de luz elevado, que está sempre à disposição, à nossa disposição, para se conectar conosco. Quando? Quando a gente faz essa busca, buscar e achareis, se conecta com o alto, se conecta com o teu espírito de luz, com o mentor. Não só, às vezes a gente tem mais de um, tá, gente? Então a oração é uma das maneiras que a gente pode elevar o nosso pensamento. Tem várias outras. É leitura edificante, é buscar uma música, é buscar um filme, para quem gosta de filme, mas um filme legal que toca o coração, que fale de amor, que mexa com o melhor de nós. Mais uma perguntinha aqui antes de passar à frente, que eu quero ler, que é bem interessante, que é 458, que tem tudo a ver com a história de vigiar e orar. Olha só. Pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Interrogação. Resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam da vossa impaciência. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Espera aí, não, desculpa, gente. Li errado, não é 458, não. Falei besteira. Agora que eu acabei de ler, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Espera aí, pessoal. Acabei lendo errado. Anotei aqui 458, mas deve ser a 468. Deixa eu ver se é isso aqui. Espera aí. Bem, já me perdi. Mas vamos lá. Vou para o comentário, tá? Deve ser a 468. Ele fala o seguinte: fala sobre o gato que fica à espreita do rato. E foi esse o trecho que eu comentei aqui. Depois, se alguém puder me ajudar, achei. 468. Perdão, pessoal, não é 458. É 468. Acabei de achar. Vou repetir. Vamos lá. Pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Interrogação. Resposta: que queiras que fizessem. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que é a tocaia do rato. E é isso que eu quero falar. Achei. Então vamos lá. O que tem a ver com vigiar e orar? O que tem a ver com essa influência espiritual, principalmente no âmbito negativo? É exatamente no momento. Vamos para a prática aqui, o exercício, vamos pensar. Tem ali um espírito que está querendo nos influenciar negativamente, que está ao nosso lado, só fomentando essa negatividade, colado conosco. E aí, assiste, essa mesma pessoa assistiu uma palestra do César aqui conosco e viu esse conhecimento e está assim, poxa, peraí, olha, acho que eu vou fazer um esforço então. Acho que eu vou pegar lá o Evangelho e começar a ler, fazer o Evangelho no lar, que eu não faço, sabe? Deixo para depois, empurro com a barriga, porque agora não tenho tempo. Ou, de repente, eu vou mudar um pouco, em vez de ver aquela série de violência, tiro e morte, eu vou começar a ver uma série bonita na televisão. Vou ler aquele livro que está lá na minha cabeceira, já cheio de poeira, que eu já ganhei 2 natais atrás, ainda não tive tempo para ler, que é um livro bom, um livro edificante, um livro de Emmanuel, de Joana de Anjos, de André Luiz. E aí eu começo a fazer isso. Pessoal, naturalmente, como eu falei, vou repetir, ou esse espírito fica e aprende, tomara, mas provavelmente ele não vai, ou então provavelmente ele se afasta. E nesse afastar,
Não é que ele vai embora para todo sempre. Está aqui, ó, fica como o gato que é a tocaia do rato, só esperando que a gente dá mole para colar de novo. Quem tem gato sabe por isso que esse exemplo é bom para quem tem gato. O gato, quando está atrás do rato, ele tem paciência. Ele está ali, ó, só esperando o movimento de tocaia, pronto para dar o bote. Se a gente não vigiar e não estiver atento ao nosso pensamento, baixar a nossa vibração, é aí que ele vai entrar novamente. Se der mole, é aí que entra, tá? Então, essa informação é interessante, acho que é importante a gente estar trocando aqui, porque é o conhecimento que nos liberta. É esse conhecimento que vai nos dar ferramenta para a gente olhar para nós, vigiar, prestar atenção e mudar para melhor, fazer esse movimento para o nosso bem. E, naturalmente, as influências espirituais sempre vão existir. Agora, existe a influência espiritual que está aqui, ó, nível no segundo andar, e tem influência que está no oitavo andar. A questão é, você quer se conectar com quem está no segundo piso ou no oitavo piso? Espiritualmente falando, vamos imaginar um prédio de 10 pisos. César, vou passar a palavra um pouco para você, para eu não ficar falando aqui sozinho. Não, imagina, isso que você falou, tudo é extremamente pertinente, né? Essa questão do pensamento, né? De nós tomarmos esse cuidado, você citou isso, né? O pensamento vem, né? Os pensamentos vêm, e os antigos padres da igreja, né? Tem um deles que dizia, nós não podemos impedir a nossa cabeça de pensar, né? Então é como a água de um moinho, não pode impedir que a água chegue, mas o que você vai moer, né? Se você vai moer trigo ou cevada ou veneno, é você que... É um pensamento chega, se você guarda, isso é nossa responsabilidade, né? Então, você pode ter milhares de pensamentos durante um dia, né? Até estimativas aí, né? Teve um canadense que fez o cálculo, a gente pode ter 60 pensamentos por minuto, né? Então, é praticamente, né, um por segundo. E imagina isso, num dia, você vê que é uma quantidade enorme. Então, agora a questão, o pensamento chega, você segura, né? E é aí que os espíritos vão agir, né? Então, você tocou em elementos extremamente importantes. Primeiro, isso, né? Nós somos responsáveis do nosso pensamento. Os espíritos podem nos levar até a uma possessão, mas isso começou com a cessão da nossa vontade para ele. Lá atrás, eu deixei que ele começasse a mandar na minha vida. Se isso chegou numa possessão hoje, foi porque, passo a passo, eu cedi na minha vontade à influência dele, né? Então, os espíritos podem influenciar nas nossas ações? Claro que podem, né? Eles podem estabelecer na nossa cabeça processos mentais que vão nos levar a agir como eles querem. Então, a nossa vontade, a oração, a vigilância, a prece, né? O que você falou de nos cercarmos de coisas boas, né? Hoje a gente entende por que Emmanuel escrevia seus livros sempre com esses parágrafos pequeninos, né? Porque ele sabia que nós íamos viver numa época que ninguém ia ter tempo para ler, né, grandes dissertações. Então, você precisa de coisas ali que você bate o olho e fala, é isso, né? E aí, imediatamente, a nossa vibração sobe, né? Então, são processos muito sutis. E uma coisa que talvez seja importante, né? Você falou do gato e do rato, né? Citando o livro dos Espíritos, isso é muito sério, porque tem dois tipos de influência espiritual. Tem aquela que ela é não consciente. O espírito está te influenciando, ele não sabe que está te influenciando. Ele está num estado de ignorância. Você começou a passar mal porque ele está passando mal, mas ele não sabe que está te fazendo mal. Ele simplesmente se aproximou de você porque você é alguém que ele conhece, ou é alguém da família, ou é um antigo amigo, ou porque ele sentiu simpatia por você, mas ele não tem a intenção de nos fazer mal, ele não está ali com essa intenção. Mas ele estabeleceu uma relação conosco e nós começamos a sentir o que ele sente. Aí vem todos aqueles sintomas que nós falamos: irritação, queixa,
desânimo, tristeza repentina, né? Variações de humor, que você está sentindo com o espírito. Mas muitas vezes ele não tem consciência. Agora, quando o influenciador é consciente e ele visa fazer o mal, aí é o gato espreitando o rato. Né? E que estratégias? Por isso a oração e a vigilância são fundamentais. São fundamentais. Né? Que estratégias você usaria se quisesse armar uma arapuca para alguém? Né? Você é um espírito mal intencionado querendo causar prejuízo a alguém. Você observa a pessoa. Você fica, né? O que faz o gato? O rato passa por aquele caminho todo dia. Ele está ali olhando, ele está registrando como o rato se movimenta. Né? Então, o espírito ele começa a nos acompanhar, ele começa a prestar atenção, aí ele se encontra com tal pessoa, na segunda ele vai para tal lugar, na terça ele vai para tal lugar, e ele faz isso, ele fala aquilo. Ah, tem aquela pessoa que ele não gosta, ele vai encontrá-la hoje. Ah, talvez seja aí uma oportunidade. Né? E eu vou começar a bombardear a cabeça dele com pensamentos sobre essa pessoa. Então, eles podem, sabendo que nós vamos encontrar alguém, eles podem utilizar isso. Por exemplo, às vezes, você tem um encontro que está marcado, uma reunião de trabalho, uma reunião de estudo, uma reunião familiar. Já notaram que tem um monte de reunião familiar que acaba em briga, né? Porque você vai desarmado, né? E ali explodem conflitos. Você saiu de casa em paz, né? E a primeira pessoa te cortou na rua, no trânsito, aquilo te abala, você fica nervoso, ele aproveita aquela ocasião e envenena o resto do teu dia. Você prestou um concurso ou está esperando a resposta de alguma coisa importante, não custa nada para o espírito ir lá no lugar e vai enviar a resposta, ver que ela é positiva ou negativa e dizer, bom, ela é negativa, ele vai entrar em depressão, eu vou aproveitar esse momento. Né? Então, eles podem jogar com o recebimento de uma carta importante, né? O recebimento de uma notícia que vai te abalar ou te deixar muito alegre, porque a gente sempre pensa nas coisas que vão nos deixar tristes, mas as que nos deixam alegres podem ser perigosas. Por exemplo, eles sabem que você vai encontrar uma pessoa naquela semana, ou eles induzem a que você vá num lugar que você vai encontrar uma pessoa que pode ser um problema para o resto da sua vida. Nossa, eu nem pensei em ir naquela festa, aí eu fui, encontrei fulano, né? E, bom, aí vem toda uma história trágica depois, né? Que começa com uma bela noite, né? E depois tem toda uma série de problemas e de dificuldades que vão aparecer. Então, quando o espírito, né, é mal intencionado, nos dois casos nós precisamos de oração e vigilância. Mas se ele é mal intencionado, isso tem que ser dobrado, né? Por isso que fazer isso, né, que o Nelson falou, ter sempre um livro com a gente. Ah, eu vou esperar no dentista, eu vou ler alguma coisa positiva, né? Eu vou escutar uma conferência, vou ouvir uma prece, né? A gente se mantém ligado aos benfeitores. E aí, né, porque assim, nós valorizamos muito a influência dos necessitados, mas a gente esquece isso que o Nelson falou, né? Os nossos mentores estão sempre conosco. Mas como é que eles fazem para se comunicar conosco? A vibração deles é mais elevada do que a nossa. E você tem que colocar sua mente na vibração dos benfeitores, ou pelo menos fazer um esforço para subir um pouco a vibração. E aí eles fazem um esforço para descer. Aí acontecem aquelas intuições repentinas, né? Sai daqui agora, né? Você obedece, né? Você sai. E aí no dia seguinte você sabe que houve um problema sério ali. Não pega esse caminho, né, vai por outro caminho. Aí você fala, poxa, né, tudo bem, eu vou, não sei, eu vou seguir isso, tá me falando, né? Então você começa a ser protegido e amparado pelos benfeitores, porque desde que nós possamos criar meios para que eles nos influenciem, eles vão nos influenciar. E aí a nossa vida vai fluir com mais tranquilidade, né? Então,
Então, vai sair de casa para encontrar alguém? Ore. Vai fazer uma entrevista de trabalho? Ore. Olha, se for o melhor para mim, disponha, Senhor, né, que os bons espíritos me intuam, se isso é o melhor para mim, se não for, que eu aceite. Se chegar uma notícia ruim, né, como Emmanuel nos diz, né, não fique nem, quando chega a notícia alegre, não fique muito alegre. Quando chega a notícia triste, não fique muito triste. Fique sereno. Que bom, né? Que bom. Nós não sabemos o dia de amanhã. Uma coisa que parece boa hoje pode se tornar ruim amanhã. Então, guarde a serenidade, essa estabilidade emocional, porque aí nós não somos explorados por esses irmãos que se aproveitam desses momentos, né? Então, é maravilhoso, né, Nelson, a doutrina, porque ela vai nos dando esses instrumentos extremamente práticos, né? Que exigem um pouco de esforço, de disciplina. Não adianta você ficar assistindo televisão de noticiário, né, policial a tarde inteira e imaginar que os espíritos benfeitores vão ficar esperando, né, que para que eles possam, né, ter uma a vez, né? Deixa eu marcar horário com a minha protegida, porque agora ela está assistindo o noticiário policial, né? Então, não, eles vão embora, porque eles não têm tempo a perder, né? E a gente fica entregue a gente mesmo. Mas se eles chegam, você está orando, está lendo, está ouvindo uma palestra, né? E isso que o Nelson falou é muito importante, porque às vezes a gente educa o irmão que está conosco. E isso é maravilhoso, porque se existe influência de lá para cá, existe influência daqui para lá. Né, meu irmão, você está aqui comigo, eu percebo que a sua intenção não é boa, mas eu vou partilhar com você. Ó, agora à tarde nós vamos assistir um programa espírita. Eu vou colocar aqui na televisão e nós vamos assistir junto. Culto do Evangelho, daqui a pouco você está convidado, né? Então a gente começa, né, a educar aquele irmão e de repente ele pode, se alguém até que não tinha, né, consciência de que estava sendo uma má influência, ele pode dizer, poxa vida, né, estou entendendo, estou aprendendo, vou crescer. E às vezes se é alguém mal intencionado, ele vai dizer, não, poxa, essa pessoa está se esforçando, ele não é mais aquela pessoa do passado que eu conheci. É alguém que está fazendo um esforço para melhorar, né? Então ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Exatamente, César. Eu vou já fazer algumas perguntas aqui, mas eu quero comentar algo que o César falou que é bem importante. Eu gosto muito desses exemplos do dia a dia, porque tem que ser assim mesmo, tá, pessoal? Para a gente relacionar e trazer a doutrina com todo esse conhecimento para a gente se situar e se questionar. Conexões. Essas conexões vão ser sempre escolha nossa, sempre escolha nossa. Esse quilate, o calibre, o tipo de conexão. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito e poucos prestam atenção. Um assunto do momento: guerra. Vamos lá. Temos duas opções quando a gente fala sobre guerra. Ou a gente tem um mais fácil. Qual é o mais fácil? Liga a televisão aí. Rapidamente, a gente já vai entrar com algum sentimento de revolta, de ódio, de vingança, de tristeza. Acho muito difícil alguém olhar aquilo ali superficialmente, de bate-pronto, ali que ligou a televisão, e em 5 minutinhos, se você desligar, a sua carinha vai estar assim, ó, no mínimo, dá para baixo. Não sei vocês, digo por mim, ok? Agora, também a gente pode olhar para a guerra numa outra direção. Grupos de oração, para auxiliar nesse momento, buscar vibrar no bem, doar amor, pensar nesses dirigentes que hoje promovem guerra, tanta destruição. Nós somos luz, pessoal. Nós somos luz também, podemos multiplicar essa luz ao entorno através do pensamento. Ah, não, mas está muito longe. O César está no Canadá, o Nelson está em Portugal, eu estou aqui no Brasil. O Israel, lá, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, o Egito, está tudo muito longe, pessoal. Fronteira do pensamento. Que fronteira que tem? Não tem fronteira, não tem distância. Ah, não é assim, não, Nelson. Vamos lá. Com a prática agora, pensar aqui na dinâmica. Por um acaso, já aconteceu com vocês aquela coisa do tipo, recebeu uma mensagem no WhatsApp.
Fulana estava pensando em você agora, que coincidência. Meu Deus, olha que coisa louca isso. Que loucura, né? Loucura, uma loucura. Que conexão é essa, pessoal? Se eu estou aqui amanhã e penso no César, talvez ele pode registrar ou não, mas eu já me conectei com ele automaticamente, diretamente. Vai acontecer. Então, se eu estou emanando amor, se eu estou pensando no César com amor, as melhores vibrações, ou vamos lá, para a faixa de Gaza, para a guerra, eu posso pensar no assunto guerra, que é um assunto muito complicado, mas eu posso ter uma conexão positiva ou negativa. Então, essas escolhas que a gente está fazendo, a questão é ter essa consciência que quem manda na nossa casa mental somos nós. Somos nós. Outro exemplo que eu gosto muito é o café com bolinho. Café com bolinho. Quem é que não gosta de café com bolinho? Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. Tá? Aquele cafezinho da tarde, gostoso, sabe? Com bolinho bom, aquele quentinho. Tá? O César também, que está rindo, ele gosta também. Vamos lá. Quando a gente para tomar um café com bolinho, vou dar duas direções aqui também, tá? Para quem tem olhos de ver e percebe, está atento. Ou a gente senta despretensiosamente, aquela conversa muito sorrateira, e rapidamente já vai vir um assunto. Qual é o assunto? Falar sobre a vida de alguém. É sobre o vizinho, sobre aquele parente, sobre o fulano da televisão, o artista, ou qualquer coisa. E se não vigiar, pessoal, rapidamente, sabe o que vira? Maledicência. Assim, ó, no estalar de dedos, a gente já está julgando, apontando, dizendo, criticando, invejando, falando alguma coisa negativa. Ou então, a gente pode pegar esses mesmos 30 minutos no café com bolinho e sentar para ler um livro edificante. Escutar uma palestra. O bolinho, o café vai ser tão gostoso quanto. Mas qual é a conexão mental? Não é a conexão aqui da boca. O café e o bolo vai estar tão bom quanto. Mas mentalmente, como é que a gente está se conectando? E aí vem a grande pergunta. A pergunta do milhão aqui que eu quero fazer. Nos dois cenários que eu coloquei. No café com bolinho, fazendo uma leitura edificante ou na maledicência, ou batendo aquele papinho sobre a vida alheia. Não, maledicência que é uma palavra muito forte. Comentários sobre a vida alheia. Vamos colocar assim. Pergunta. Quem vocês acham, espiritualmente, que vai estar conectado contigo num cenário ou no outro cenário? Na maledicência ou numa leitura edificante? Vamos tirar o filme, fazer a foto, espiritualmente falando. Imagina quem vai estar colado contigo nesse momento, num cenário ou no outro. Então, repito o que eu quero falar sempre, o que eu estou falando, vou repetir. É ter consciência, pessoal. É ter consciência dessa dinâmica e como a doutrina espírita esclarece. Agora, quem vai ter que fazer o trabalho e o tal esforço somos nós. Não adianta nada, que nem o César falou agora, que o camarada passa o dia inteiro vendo televisão, violência, tiro, porrada e bomba. Aí eu faço uma precezinha de 5 minutos e quero ficar bem equilibrado. E volto lá, fico 20 horas só na negatividade, só vibrando mal, só pensamento ruim, só coisa pesada, só coisa densa, só coisa braba. E, não, mas eu li o livro Calma, eu li um trechinho. E vamos tentar equilibrar, e, se possível, trazer mais luz, se conectar com o alto cada vez mais. Tá bom, pessoal? Vamos lá, que a gente já está estourando o tempo hoje, eu quase não li pergunta nenhuma, eu vou correr agora com umas perguntinhas aqui em conjunto, tá? Primeiro, a Dayana, que está aqui conosco, nos pergunta o seguinte: boa tarde. Tem alguma forma de identificar se estou sofrendo uma crise bipolar ou se é influência espírita, ou espiritual, quer dizer? Gratidão. Dayana, vou responder da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos buscar um profissional qualificado para dar o diagnóstico da bipolaridade ou não, ok? Porque acontece muito hoje em dia, a gente vai lá, não sei se é o seu caso, tá, Dayana? Por favor. A gente lê alguma coisa na internet, fala, ih, caramba, eu sou depressivo, ih, eu sou bipolar, eu sou isso, aquilo, eu sou ansioso, eu tenho síndrome do pânico, e aí a gente já mistura tudo, e não estou dizendo que não pode ser uma coisa, pode ser outra, como pode ser as duas. Então, assim, é importante você ter o diagnóstico profissional e, a partir daí, buscar. Também o centro espírita pode auxiliar numa influência espiritual mais forte ou menos forte. O que eu aconselho é, busque os dois. Busque o profissional de saúde e também busque o centro espírita, por que não?
Vamos nos alicerçar das duas formas. Só vai agregar um ao outro, só vai ajudar nesse processo, tá bom? Agora eu vou trazer uma pergunta aqui da Milene que tem a ver com isso. Ela nos diz o seguinte: nos transtornos barra doenças psíquicas, sempre há influência espiritual? Interrogação. Milene, não necessariamente vai ter em todas todos os tipos de transtorno ou doenças psíquicas. Pode ser que sim e pode ser que não. Ou pode ser as duas coisas também, tá? Não é possível a gente cravar especificamente. Agora, normalmente o que acontece, sim, é uma brecha grande e há muitos casos de processos obsessivos gravíssimos, onde o próprio transtorno em si é derivado a um processo obsessivo. Mas, de novo, não é receita de bolo que a gente vai responder à bruta. São caso a caso, casos específicos, pessoais, que tem que ser analisado em cada contexto, em cada situação. Ok? E mais uma pergunta aqui que eu vou responder e já vou passar para o César também para ele fazer os comentários dele. É a nossa amiga, cadê? Maria Henriques, está em Portugal, que já deu o alô aqui para a gente. Portugal Continental nos pergunta: as influências espirituais e o problema da obsessão, que parece ser cada vez mais grave? Interrogação. Maria Henriques, eu vou dizer para você, talvez o parecer ser mais grave é uma questão de ponto de vista, porque penso eu, tá? A minha interpretação, mesmo antes de Cristo, nós já tínhamos os tais endemoniados, que o próprio Cristo teve ali a oportunidade de, entre aspas, tirar o demônio, suas interpretações, né? Lembro aqui de Malaquias, que ele vai e expulsa o demônio, mas antes de expulsar o demônio, tem o mais importante ali. Ele diz, vira para Malaquias e ele fala para ele: eu tenho um compromisso com o amor, com a compaixão. Então, o que a doutrina espírita nos auxilia nesse processo, eu quero passar aqui para o César já a palavra dele, esse grande diferencial no processo obsessivo de entender esse hoje obsessor um irmão que necessita de muito amor e necessita de entendimento, de muito carinho, de muita compreensão. Não enxotar com crucifixo e água benta e fazer o exorcismo e sai para lá. Pelo contrário, é acolher, é receber ele, claro, num ambiente adequado, um centro espírita, com toda a proteção espiritual, num ambiente propício, através da mediunidade daqueles médicos que estão ali disciplinados, trabalhando, mas com muito amor, compreender e ser atendido, e não enxotado, expulsar os demônios, etc. E tal. Enfim, vou passar a palavra para o César, até porque a gente também não tem muito tempo. César, a palavra é sua. Não, eu acho que você foi bastante feliz nas suas colocações e a doutrina espírita sempre nos recomenda, né, a combinação dos elementos científicos disponíveis para nós hoje e o trabalho complementar com a doutrina, né? Então, se você sente que precisa da ajuda de um especialista, tire a dúvida, né? Eu tenho pessoas, amigos, que às vezes estão passando por certas situações, tiveram certas dores, certos eventos. Eu digo, olha, na dúvida, vá primeiro ao médico. Se o médico disser, não, eu não estou achando nada aqui, não tem nada, fiz os exames, está tudo normal, aí a gente começa a suspeitar que possa ser alguma coisa outra, né? Os problemas de bipolaridade e tudo mais, bom, procure um especialista, né? Mas ele pode ser um problema obsessivo, certamente, né? Agora, se é uma ocorrência pontual, né, você recebeu auxílio, algumas dicas de como lidar com isso, de como se educar, né, emocionalmente nessas ocasiões, o especialista pode te ajudar. Ora, se o problema persiste, piora e você, né, sente que há outros sintomas, porque se você pensar nesses sintomas todos que nós falamos, normalmente eles vão vir junto, né, com um problema obsessivo. Então, nós temos que prestar atenção. Agora, na dúvida, é fazer isso, né, que o Nelson falou, vai ao centro, tome passe, né, crie na sua casa um ambiente positivo, né, faça o culto do evangelho. Ah, mas minha família não quer fazer, faça você 15 minutos.
né? Abra, né, coloque uma música tranquila, abra uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, eu não sei fazer prece. Pega uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos capítulos finais. Prece pelos espíritos necessitados, prece. Allan Kardec nos deixou lá uma série de preces. Leia a página em voz alta, né? Faça uma prece final e repita aquilo todo dia, se for preciso, 15 minutos. Né? E você verá que o ambiente da sua casa começa a melhorar, os bons espíritos podem te influenciar, e você começa a ter mais tranquilidade, mais serenidade, e tem que persistir, porque nós não podemos ter também esse hábito de achar que as coisas devem acontecer milagrosamente de um dia para o outro. Né? Às vezes a gente está ali com um irmão que é muito necessitado, precisa de ajuda. Isso que você falou, Nelson, é muito importante. O obsessor não é um demônio, né? Ele é um irmão nosso, às vezes uma vítima nossa. Então a gente tem que ver a obsessão como uma oportunidade de se melhorar e melhorar o outro. Né? Eu li recentemente, não vai aqui nenhuma crítica, mas, né, a constatação. Eu li recentemente um livro de um exorcista da igreja, né? E ele trata os casos de obsessão, né? Tudo demônio né? Então, assim, a gente vê a distância da incompreensão que ainda estão os nossos irmãos em outras, né, denominações espiritualistas, com relação ao problema da obsessão. Então, não é demônio, é um irmão nosso, às vezes uma vítima que nos reencontrou do nosso passado. Então, tomemos cuidado, né? Tenhamos muito amor, muito carinho e trabalhemos para se melhorar, porque aí ele melhora também. César, eu brinco, ó, só porque a gente já está no horário realmente, para te interromper. Eu brinco dizendo o seguinte, que enquanto antes da doutrina espírita a gente expulsava o demônio, sai de reto, vai para lá e afasta o crucifixo, aquela coisa toda. Agora com a doutrina espírita a gente puxa a cadeira e fala assim, senta aqui, meu irmão, o que está acontecendo contigo? Como é que eu posso te ajudar? É uma Exatamente. postura amorosa completamente diferente do que a gente tem ainda, a grande massa, digamos assim, trata dessa maneira. Mas, César, já quero agradecer a todo mundo, pessoal, passou voando, teve várias perguntas aqui que ficaram em aberto, eu peço desculpa. A gente tem aqui o limite de 1 hora e meia, vou explicar por quê. Porque como são 8 retransmissões em simultâneo, tem alguns canais que nos dão essa limitação. Então a gente não pode passar desse tempo, senão eu ficaria aqui de bom grado mais tempo com vocês, conversando, estou adorando o papo. Quero agradecer ao César mais uma vez pela participação. Quero Obrigado. agradecer a todo mundo que esteve conosco, tá bom? E César, te passo a palavra final e as considerações finais e depois faz uma oração para a gente fechar, por favor. Nós agradecemos, Nelson, e enviamos um grande abraço a todos os nossos amigos. Acreditemos firmemente em tudo isso que foi e que nos é dito, né, pela doutrina. Oração, vigilância, cuidar do pensamento, melhorar a vibração pessoal e do nosso lar. E aí os benfeitores nos ajudam, né, a lidar com essas questões. Né? Então vamos fazer a nossa prece. E vamos agradecer, sobretudo agradecer, a bênção do esclarecimento, pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos envolvam, este amor e esta luz imensos possam nos envolver nestes momentos. Clarear nosso coração, nos trazer discernimento e nos dar, sobretudo, a certeza de que não caminhamos sós. Olhos de amor, de benevolência nos acompanham pela estrada da vida. Mãos caridosas se estendem na nossa direção para nos sustentar nas lutas e nos aprendizados que viemos buscar neste mundo. Abençoe-nos, Senhor, abençoe nossas vidas, nossos lares, e que nós possamos prosseguir aprendendo a amar e a partilhar este conhecimento maravilhoso que abençoa nossas vidas. Fique conosco, Mestre, nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre, e assim seja sempre. Que assim seja. César, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco
e até a próxima. Já posso adiantar para vocês, a semana que vem, domingo que vem, a gente vai estar aqui com o Gustavo. Gustavo do Instagram. Todo mundo conhece ele, Gustavo, não sei o sobrenome dele, Musa Leme. Musa Leme, que é um careca que é famoso no Instagram com os mini vídeos. Todo mundo conhece ele. Palestrante também, vai estar conosco aqui, nosso convidado, Gustavo Leme, no final de semana que vem, domingo às 17 horas. Tá bom? Beijos e abraços a todos, pessoal. Tchau, tchau.